Bom, plotado o desenho, eu tenho mais uma função desse croquis, que é enviar ele para o relatório. No relatório final, onde vão todos os outros dados, ele também tem os anexos gráficos, onde um dos anexos é o croquis do georreferenciamento. Então, para isso, eu vou aqui em Rural, Georrelatório. Eu vou abrir aqui uma caixa que caiba o meu polígono, tá? De maneira satisfatória. Posso ajustar aqui por esse botão do centro. Colocado na posição que eu quero, eu dou Enter. Então, ele me abre aqui uma pré-visualização. Eu não gostei porque ficou cortando alguns pedacinhos aqui. Eu vou abrir novamente, fazer novamente o comando. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Venho em Rural, Georrelatório, abro aqui a caixa de seleção, ajusto o ponto médio para que a caixa cubra todo o polígono. Enter. Agora ficou correto. Eu envio para o relatório. Desenhado e ajustado e encaminhado os dados para o relatório do georreferenciamento, agora a gente vai desenhar a matrícula. Para isso, eu vou no menu suspenso rural, nova matrícula. Então, eu vou clicar em algum ponto, né, um ponto inicial que eu quiser, e ele vai abrir aqui para mim uma tabela onde eu vou digitar os dados da minha matrícula. Então, essa matrícula é a 49629. E eu vou colocar aqui as 3 linhas, que são as linhas que eu tenho no memorial descritivo. Então, eu tenho nessa confrontação o lote C, com 400 metros, e um azimuth de 322 graus, minutos e 32 segundos. A segunda linha, não precisa se preocupar em ajustar a face agora, isso a gente pode fazer depois. E confronta com terras devolutas, com 1.644 metros, a um azimuth de 52 graus, 0 minutos e 32 segundos. O meu próximo confrontante, no caso da minha matrícula, é o Rio Ferro, mas ele não me dá, como a maioria das matrículas, ele não me dá elementos geométricos para mim desenhar, azimuths, distâncias ou rumos. Então, eu vou pular o rio e vou desenhar a próxima e última linha, que é o confrontante sul, que é o lote 20, com uma distância de 1.326 metros e um azimuth de 232 graus, 0 minutos e 22 segundos. Feito isso, eu vou atualizar o desenho e vou fechar essa janela para demonstrar para vocês que, como eu não tenho esse pedaço de rio aqui a leste, uma linha acabou ficando sobre a outra. Tá? Então, você pode ver que ele está repetindo aqui como se a linha tivesse ido e voltado. Esse é um problema da matrícula, mas isso pode ser contornado. Como? Eu vou abrir novamente, dando um duplo clique aqui na matrícula, na tabela, e se eu iniciar essa descrição pelo lote 20, eu consigo fazer com que o polígono fique adequado. Então, aqui à direita, eu tenho as setinhas onde eu posso reorganizar as linhas até que elas fiquem de maneira coerente. Então, eu tenho o lote 20C primeiro. Aliás, eu tenho que ter o lote 20 primeiro. O lote C, aliás, lote 18C, perdão, e as terras devolutas. Note que agora ficou a contento, é essa mesma configuração, e agora eu posso fazer o ajuste das faces. Então, eu sei que o lote 20, que está aqui embaixo, é o meu confrontante sul, lote 18C é o confrontante oeste, as terras devolutas são o confrontante norte. Contudo, para que eu preciso desse polígono fechado para fazer a comparação que a gente vai ver adiante,
mas eu não tenho dados aqui. Então, eu vou desenhar essa face à mão. Eu vou clicar em face à mão, vou dizer em que lado que ele está, no caso é o confrontante leste, e o nome do confrontante, que é o Rio Ferro. E vou desenhar a face. Vou desenhar aleatoriamente. Se você tiver uma imagem antiga do loteamento, uma planta dessa matrícula antiga, e você quiser trazer essa imagem para dentro e organizar ela para que ela se encaixe no desenho e você consiga traçar o rio de forma mais fácil, isso é possível também. Não é esse caso aqui, tá? Então, eu fechei, cliquei nos pontos que eu queria, eu vou dar Enter, e ele vai criar para mim na tabela face leste. Vai chamar de Rio Ferro e vai dizer 100 medidas. Por quê? Porque por mais que eu possa calcular uma resultante entre os vértices, qualquer valor que eu colocar aqui é um valor aproximado, não é o valor exato. E a nossa intenção é comparar o que tem que ser comparado de maneira correta. Eu não posso inventar um dado, inventar um valor apenas para ficar bonitinho o meu desenho. Então, deixo simplesmente 100 medidas. E, e vou encaminhar isso aqui para o relatório. Tá? Veja que esses dados, agora eles pertencem aqui, ó, no resumo, na face norte, na face sul da matrícula, que estavam vazios, agora eles têm dados, tá? Eu vou voltar aqui, vamos colocar também aqui do confrontante, do georreferenciado. Então, tudo ajustado, eu vou enviar para o relatório. Então, agora temos aqui dados georreferenciados da matrícula, os dois. Depois há mais uma pequena organização a ser feita, mas isso vai ser num vídeo, uma parte do vídeo adiante. Tal como foi feito no polígono do georreferenciamento, a gente pode ajustar esse croquisinho para encaminhar ele para o relatório. Então, eu vou selecionar ele, fazer uma cópia, vou explodir ele para que ele perca as características de bloco, e aqui eu vou fazer um pequeno ajuste para melhorar, né, o visual dele. Então, ajustar aqui o título, vou aumentar um pouquinho, por exemplo, aqui o tamanho do texto, vou rotacionar o texto para ele ficar um pouquinho mais bonito. Vou fazer o mesmo aqui com o Rio Ferro. Vou rotacionar ele também. Bom, feito isso, né, a matrícula tem menos dados, então é mais fácil de organizar, ajustar. Esse foi um ajustezinho simples e rápido. Para encaminhar esse croquis, a gente já enviou os dados de confrontante para o relatório. Agora eu vou mandar o croquis para o relatório. São duas coisas diferentes, são dados diferentes que vão para locais diferentes do relatório. Então, eu vou aqui em rural, matrícula relatório, igual eu fiz no GEO referenciamento, eu vou abrir aqui uma caixa de seleção, vou fazer o ajuste para enquadrar, tá? E encaminhar. Digamos que eu não queira azul, eu queira diferenciar, então eu vou colocar, por exemplo, esse polígono em vermelho, para ficar bem distinguível lá o que é GEO e o que é matrícula. Eu posso fazer isso. Então, eu venho e volto aqui em rural, matrícula. Tá? Não é obrigatório. Posso pôr a cor que eu quiser. Se eu não quiser pôr a cor, não preciso. Tá? Eu dou o Enter. Ele abre para mim o croquis. Então, eu vejo se é isso que eu quero. Se a área contempla todo o croquis. Se estão visíveis, os dados estão numa boa escala de tamanho. Feito tudo isso, eu clico em enviar para o relatório. Feito esses procedimentos de organização e o envio do croquis,
o último passo agora, que não é obrigatório, mas é útil, é comparar os polígonos. Então, para mim ver o quão diferente está o polígono de georreferenciamento da matrícula. Então, para isso, eu vou deixar o que está aqui, vou trabalhar com duas cópias novas. Lembrando que isso pode ser apagado ou ajustado depois, como o usuário quiser, tá? Para isso, eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, pelo polígono, vou desligar aqui o Snap para ele não me atrapalhar. Eu vou começar pelo polígono da matrícula, eu vou apagar o que eu não quero da matrícula, tá? E deixar somente as linhas dela. Lembrando que você pode apagar várias coisas se elas couberem na caixa, né? Como aqui. Feito isso, eu vou selecionar todas as linhas e vou clicar em União. Por quê? Porque para comparação de geometrias eu preciso de polígonos fechados, tá? Então, aqui eu fechei o polígono da matrícula. Uma segunda maneira de fazer isso é você redesenhar utilizando o comando polilinha. Dependendo da quantidade de vértices, a quantidade de coisas a apagar, ou se o polígono é um polígono simples, aí a pessoa que está desenhando é quem vai definir. Então, eu vou ligar novamente a ferramenta Snap, né, porque eu quero pegar sempre os pontos extremos, e vou desenhar novamente esse polígono aqui, clicando em todos os vértices, né? Pulei alguns aqui, mas é porque esses vértices estão todos em cima do mesmo alinhamento, eu tenho certeza disso. Então, feito isso aqui, eu tenho agora, seleciono, ferramenta mover. Então, agora eu tenho dois polígonos, né? Eu tenho o polígono, já referenciado aqui em preto e tenho o polígono da matrícula em vermelho. Posso apagar aqui esses elementos, não tem problema. E agora eu posso fazer a comparação entre eles. De que maneira? Clicando em rural, comparar geometrias. Eu tenho dois métodos de comparação. Um encaixe livre, o aplicativo vai pegar qualquer um ponto de qualquer um dos polígonos e encaixar em qualquer lugar. Então, ele vai escolher qual que é o melhor ponto que ele quer pegar uma figura e colocar sobre a outra. De que maneira ele quer fazer isso? Como eu sei que há pontos comuns, que eu sei que na matrícula e no GEL eles têm que estar no mesmo lugar, então eu vou usar um encaixe ancorado. Aí você clica em encaixe ancorado e ele abre uma mensagem. Selecione o polígono já referenciado. Selecione o polígono. Selecione o polígono da matrícula. Então. Selecionei o polígono da matrícula. Selecione a âncora do GEL. Então eu quero que eu sei que esse ponto ao sul seria o ponto comum para os dois polígonos. Então eu seleciono a âncora no GEL aqui no extremo, âncora A, e na matrícula também. Feito isso, ele vai abrir aqui uma janela, onde ele vai dar algumas informações. Por exemplo, a rotação aplicada, quantos graus eu tive que rotacionar para encaixar um polígono no outro. Esse deslocamento XY, ele não precisa ser considerado, porque esse valor está alto, porque eu não coloquei um polígono sobre o outro. Eu posso colocar um polígono sobre o outro antes de fazer a análise comparativa, que esse deslocamento XY não vai ser muito menor ou não vai aparecer. Aqui eu tenho os índices, né, de união, o quanto a de comum se sobrepõe, e outros dados aqui que depois eles vão também para o relatório, e lá uma legenda. Os principais dados foram selecionados, porque são muitos, né? Então eu tenho valores residuais, por trecho, por vértice, diagnóstico independente de escala, o quanto eu teria que escalonar ele para ficar do mesmo tamanho. Então são vários elementos. E aqui eu tenho três croquis. Eu tenho o original, eu tenho o ajustado, que é onde foi colocado um polígono sobre o outro,
E eu tenho as diferenças. Então, eu tenho aqui interseção, que são esses 91%, que é a sobreposição, onde os dois polígonos são coincidentes. Então, e aí eu tenho em vermelho partes do polígono do gel que não se sobrepõem, e azul partes do polígono da matrícula que não se sobrepõem. Esses dados não precisam ser enviados, eles vão automaticamente para o nosso relatório. Então, feita a comparação, esse é a última atitude, o último processo que você tem que fazer dentro do módulo de CAD para partir para o relatório. Tá? Então, eu só vou demonstrar aqui no relatório para vocês. A gente viu aqui, foram preenchidos os confrontantes, né? Só para mostrar para vocês como os anexos gráficos. Então, o relatório que não está pronto, apenas aqui é um demonstrativo dos anexos gráficos que a gente fez lá atrás, né? Fez aí durante todo esse procedimento. Então, eu tenho o croquis da área georreferenciada, da matrícula, e tenho análise comparativa com alguns dados e uma legenda de indicadores que explica o que é cada coisa aqui.